Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar vocês todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dando boas-vindas aos irmãos, às irmãs, sejam bem-vindos. Então, Provérbios 18, 15, na Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então, grave bem isso aí, nós vamos trabalhar em cima dessas palavras. Provérbios 20, versículo 5, da mesma versão internacional. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, guarde bem essa parte final. Mas quem tem discernimento os traz à tona. Eclesiastes 8:5, mesma versão. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Guarde isso aí. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Tá certo? Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Não é pedir. Pedi, dar-se-vos-á, disse Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus, né? Mas ainda o versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e acaba em espuma à margem na praia. Finalmente, Daniel 2, 20 e 21, e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas. Deus muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós rogamos sabedoria, rogamos discernimento, rogamos, ó Deus, ciência do céu, rogamos, ó Deus, revelações do Espírito. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê estas bênçãos, para que possamos agir nesse mundo, especialmente em momentos inesperados, diante de coisas imprevisíveis, no meio das tragédias, no meio das crises. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, para a gente agir de maneira adequada, de maneira acertada, produtiva, sobretudo de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em cima dos textos que nós lemos inicialmente, nós queremos pensar com vocês sobre o tema lidando com os eventos
inesperados. Vou repetir, lidando com os eventos inesperados. O inesperado significa o imprevisível, aquilo que a gente não pôde prever. O inesperado causa surpresa para nós todos. É sempre um evento impensável, surpreendente, um evento aleatório, alguma coisa inusitada, indeterminada. Nós lidamos com isso sempre. Isso não é novidade para nenhum de nós. Mas a novidade talvez seja que podemos encontrar boas oportunidades e aprender interessantes lições com o imprevisível, com o inesperado. Antes, porém, preciso aceitar que a situação abrupta, inesperada, está fora do meu controle. Você precisa entender que você controla muitas coisas, mas você não controla todas as coisas. Que algo está acontecendo e você não tem controle sobre ele. Você precisa aceitar as suas limitações, as suas dificuldades diante da situação. Aceitar as suas imperfeições diante do evento que aí está. E por último, você precisa identificar as possíveis oportunidades de crescimento. No meio do vendaval todo, pode haver uma oportunidade maravilhosa para você. Lições preciosas nós tiramos desses momentos aleatórios, inusitados, que ocorrem sempre na nossa vida, que alcança todos os homens e mulheres, crentes e descrentes, ateus e espiritualistas. Não há distinção de pessoas para pessoas. O justo e o injusto às vezes passa pelas mesmas situações. O imprevisível, o desconhecido, inicialmente nos amedronta, não é? Mas pode também nos desafiar a maximizar a nossa criatividade. A gente é conduzido a ser criativo. Pode maximizar a nossa inteligência, o nosso instinto de solidariedade, enriquecendo-nos a nós mesmos e a nossa comunidade, nosso bairro, o nosso município. Quantas coisas boas estão surgindo em meio da pandemia. Quantas lideranças extraordinárias estão surgindo nas periferias e nas comunidades. Quantas descobertas estão sendo realizadas nos laboratórios, pelos pesquisadores, pelos cientistas. Quantas coisas boas, desde as pessoas responsáveis pela limpeza pública até aos laboratórios cientistas, nós podemos aprender coisas extraordinárias.
Eu entendo, irmãos e irmãs, que o dom de discernimento, ele é fundamental nesses momentos de ventos contrários. O dom de discernimento aliado a uma audição espiritual afinada. Nós precisamos dos dons espirituais. E me parece que o dom de discernimento é uma das grandes chaves para quem está com a audição espiritual afinada. Uma das grandes lições higiênicas da vida aprendi na pia de um banheiro no restaurante da Barra da Tijuca, quando um senhor orientava um menino a lavar as mãos antes e depois de utilizar o banheiro. Olha que coisa impressionante. E quantas coisas estamos aprendendo na área da higiene nesses últimos meses em nosso país. Uma lição maravilhosa. Aprendi outra lição maravilhosa dentro de um ônibus no centro do Rio de Janeiro. Eu estava lendo um livro e entrou um senhor idoso com a bengala e me disse: cuidado, ler na condução pode provocar problemas nas retinas. Pronto. Foi aquilo que eu precisava ouvir por um desconhecido. Descobrir um mal-estar que eu sentia quando estava lendo dentro de um coletivo. Permitiram-me contar mais uma experiência. Permita-me contar mais uma experiência. Eu estava precisando de dinheiro, isso não é novidade, não é, irmãos? Estava precisando de dinheiro. Quando passei na secretaria da igreja para acessar o meu escritório, ouvi um amado irmão, ancião da igreja, conversando sobre ações da companhia telefônica. Lembra a companhia telefônica lá atrás? E naquele tempo a gente comprava telefone, vendia telefone, era um negócio, uma mercadoria muito importante. E eu tinha feito várias compras. E eu tinha muitas ações, mas eu nem sabia para que funcionavam as ações. E eu ouvi, conversando com o secretário, sobre venda de ações. E eu fui procurar saber como é que funcionava isso e quantas ações eu tinha. E eu tinha muitas ações. Naquela semana mesmo, eu fui no centro do Rio de Janeiro e vendi as ações que eu tinha e coloquei o dinheiro no bolso que eu estava precisando. Coisa maravilhosa, irmãos. A gente tem que estar ligado. A gente tem que estar dependendo da orientação do Espírito de Deus, do discernimento de Deus. Cientistas britânicos estavam preparando um medicamento para problemas cardíacos e acabaram descobrindo o Viagra. Eles estavam numa direção e descobriram outra. Medicamento para outra situação. Os 3 pesquisadores foram surpreendidos. Na Bíblia, lemos que Deus concede aos seus filhos e filhas o dom da ciência, uma capacitação divina para lidarmos com as surpresas constantes da vida. Dom de ciência. Mas não a ciência aqui de baixo, mas a ciência
divina,